O sol da manhã beijava as muralhas caiadas de Vila Serena com uma promessa de calor que ainda não se sentia no ar fresco da primavera alentejana. Amara Oliveira inspirou profundamente o aroma a maresia e pão fresco que pairava, um contraste bem-vindo ao cheiro a fumo e pressa de Lisboa. Tinha chegado há 2 dias, o seu pequeno carro carregado de livros, sonhos e a esperança de que ali, naquela pacata vila costeira, pudesse finalmente concentrar-se no seu projeto. A catalogação dos painéis de azulejos seiscentistas da ermida de Nossa Senhora das Ondas, um tesouro quase esquecido que ela própria descobrira em artigos académicos. A recepção informal na pequena Câmara Municipal fora curiosa. O presidente, um homem corpulento de bigode farto, fora efusivo, mas os seus olhos não acompanhavam o sorriso. E depois houve Gonçalo Vasconcelos. Apresentado como um dos nossos mais ilustres beneméritos, herdeiro da Quinta do Sobreiro Bravo e de uma considerável fortuna em propriedades e vinhos, Gonçalo estendeu-lhe uma mão impecavelmente cuidada. O seu sorriso era branco, perfeito, mas o olhar que lhe dirigiu, dos pés à cabeça, fê-la sentir-se como um espécime exótico numa vitrina. História da arte, diz a menina. A sua voz era melíflua, mas com um tom de indisfarçável condescendência. É surpreendente, de facto, uma área tão específica, e veio de tão longe para se enterrar nos nossos velhos azulejos. Amara sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas forçou um sorriso profissional. Acho a história e a arte locais fascinantes, Sr. Vasconcelos, e a distância só torna a descoberta mais gratificante. Ele riu, um som oco. Bem, esperemos que não se aborreça demasiado por cá. Vila Serena pode ser monótona para quem não está habituado. Olhou em volta para os outros convidados e acrescentou num tom mais alto. Mas faremos os possíveis para que a doutora Amara se sinta em casa, não é verdade? Os sorrisos foram rápidos, mas os olhares fugídios. Amara percebeu que a sua cor de pele, o seu cabelo afro que decidira usar solto nesse dia, a sua própria existência, era um evento naquela sala. Um evento que Gonçalo Vasconcelos parecia determinado a gerir. Os primeiros dias de trabalho no pequeno arquivo municipal, instalado numa ala da antiga escola primária, foram um misto de encanto e frustração. A poeira dos séculos impregnava os livros e documentos, e Amara sentia-se uma exploradora a desvendar segredos. Contudo, os obstáculos subtis começaram a surgir. Pedidos de acesso a certos registros paroquiais eram respondidos com demoras inexplicáveis. As chaves para armários importantes pareciam estar sempre com o padre Anselmo, que hoje não vem. A funcionária, Dona Palmira, uma mulher de poucas palavras e olhar perscrutador, não ajudava nem dificultava, mantendo uma neutralidade que Amara achava cada vez mais desconfortável. No sol dourado, o café central da vila, onde os homens importantes se reuniam para o café da manhã e o aperitivo da tarde, a invisibilidade de Amara era palpável. Numa manhã, esperou quase 15 minutos para ser atendida, enquanto o empregado, o Sr. Justino, servia efusivamente mesas que chegaram depois dela. Foi só quando Gonçalo Vasconcelos entrou, acompanhado por 2 homens de fato que lhe pareciam seus cães de guarda, e acenou displicentemente na direção de Amara com um "Oh, sirva lá, senhora doutora Justino, não a deixe à espera", que o empregado se apressou, contrariado. "Um café e uma torrada, se faz favor", pediu Amara, a voz mais firme do que se sentia. Gonçalo, da sua mesa, observava por cima da borda do seu jornal. O seu sorriso era apenas um esgar. "Então, doutora", disse ele, o título a soar como um insulto velado, "já descobriu algum tesouro escondido nos nossos caixotes do lixo?" Os seus acompanhantes riram subservientemente. Amara respirou fundo. "O patrimônio de Vila Serena é incrivelmente rico, Sr. Vasconcelos. Cada fragmento conta uma história." "Histórias, histórias", murmurou ele. "Algumas é melhor que fiquem enterradas, não acha?" Aquele comentário pairou no ar, carregado de um significado que Amara ainda não conseguia decifrar completamente, mas que lhe provocou um arrepio. Começou a documentar estes incidentes num pequeno caderno, detalhando datas, horas, palavras exatas. Uma voz interior, a voz da sobrevivente, que crescera num bairro onde era preciso ter olhos nas costas, dizia-lhe para estar alerta. O assédio tornou-se mais frequente, como uma chuva miudinha que, persistente, acabava por encharcar. Comentário sobre o seu cabelo. Não tem calor com essa juba toda. Sobre a sua roupa. Essas cores são um bocado garridas para Vila Serena, não acha? Sobre a sua própria competência. Será que percebe mesmo disto? Ou deram-lhe o diploma por outras razões?
Eram ditos em surdina, mas audíveis por Gonçalo ou pelos seus acólitos, sempre com um sorriso cínico. No arquivo, descobriu um dia que uma caixa com os seus delicados esboços dos azulejos tinha sido acidentalmente derrubada, algumas folhas manchadas de café. Dona Palmira encolheu os ombros. Acontece. Muita tralha por aqui. Foi Tiago Soares, o jovem jornalista do Eco de Vila Serena, quem lhe ofereceu o primeiro vislumbre de possível aliança. Viera entrevistá-la para uma pequena peça sobre o projeto de catalogação. Tiago era magro, usava óculos de massa e tinha um ar ligeiramente desajeitado, mas os seus olhos brilhavam com uma curiosidade genuína. É um trabalho fascinante, doutora Oliveira, disse ele, depois de Amara lhe mostrar algumas fotografias dos azulejos. Vila Serena tem tanto por descobrir. Amara, sentindo uma nesga de confiança, desabafou. Sim, tem. Embora por vezes pareça que algumas pessoas preferiam que certas coisas continuassem escondidas ou que certos exploradores não fossem bem-vindos. Tiago olhou-a com atenção. Está a ter problemas? Ela hesitou. Digamos que a adaptação tem tido os seus desafios inesperados. Ele não insistiu, mas Amara viu uma sombra de compreensão no seu olhar. Trocaram contactos e ele prometeu enviar-lhe o artigo antes de publicar. A gota de água veio numa tarde quente de sábado. Amara aproveitara para visitar a feira de artesanato local na praça principal. Estava a admirar umas peças de cerâmica quando ouviu a voz de Gonçalo, estridente e arrogante, vinda de uma esplanada próxima. Ele estava com um grupo de amigos, todos visivelmente abastados. Olhem só para a nossa historiadora africana, disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. Veio ver se aprende alguma coisa sobre a verdadeira cultura portuguesa, se bem que com aquele sotaque dela a tentar falar sobre os nossos santos, até mete dó. As gargalhadas que se seguiram foram como facas. Amara sentiu o rosto a arder, as mãos a tremer. Por um momento quis desaparecer, correr, fugir daquela humilhação pública, mas depois uma raiva fria apoderou-se dela. Virou-se lentamente e encarou Gonçalo. O seu olhar era firme, a sua voz surpreendentemente calma quando disse: "O meu sotaque, Sr. Vasconcelos, reflete a riqueza da língua portuguesa, que felizmente não se limita às suas fronteiras. E a minha pele reflete a história do seu país tanto quanto a sua. Quanto à cultura, talvez devesse preocupar-se mais com a falta dela nas suas palavras do que com a minha capacidade de apreciar a vossa." Um silêncio tenso caiu sobre a esplanada. Gonçalo ficou lívido, apanhado de surpresa pela resposta direta. Os seus amigos olhavam para o chão, embaraçados. Amara deu-lhes as costas e afastou-se, o coração a bater descontroladamente, mas com uma nova sensação a brotar, a dignidade recuperada. Mais tarde, nesse mesmo dia, enquanto Amara revia as suas notas no seu pequeno quarto alugado, alguém bateu à porta. Era Dona Lourdes Alves, a senhora idosa do café, uma figura que até então lhe parecera apenas parte da mobília silenciosa de Vila Serena. Trazia um pequeno prato com broas de mel. "Para si, menina", disse com um sorriso tímido. "Ouvi dizer que gosta de coisas doces." Amara agradeceu, surpreendida. Dona Lourdes entrou a convite de Amara e sentou-se na cadeira modesta. Olhou em volta para os livros e papéis espalhados. "Aquilo que aquele Vasconcelos lhe fez hoje na praça foi uma vergonha", disse ela, a voz baixa, mas firme. "Ele sempre foi assim, um menino mimado e cruel. E o pai dele, antes dele. Pensam que são donos disto tudo." Amara escutava atenta. "Eu vi muitas coisas nesta terra, menina Amara", continuou Dona Lourdes, os seus olhos enrugados a fixarem-na. "Muitas injustiças caladas. Houve um tempo em que eu também me calei. Mas há silêncios que matam mais do que facas." Fez uma pausa, como se reunisse coragem. "Aquele Gonçalo e a família dele não são trigo limpo. Há uns anos houve um negócio esquisito com uns terrenos aqui perto da Ribeira. Um tal de Manuel Caeiro, que era caseiro lá da quinta deles, sabia de coisas. Foi despedido de um dia para o outro. Saiu daqui com uma mão à frente e outra atrás. Ninguém nunca soube bem porquê. Diziam que ele tinha provas de marosca grossa." Amara sentiu um arrepio. Uma pista. Um possível aliado. "Onde posso encontrar este Manuel Caeiro, Dona Lourdes?" A idosa abanou a cabeça. "Isso não sei, minha querida. Desapareceu no mapa. Mas talvez os papéis velhos da Câmara ou alguém que trabalhou com ele na altura." A visita de Dona Lourdes foi como um bálsamo e um catalisador. Amara já não se sentia tão sozinha. Partilhou a informação com Tiago Soares, que apesar do receio inicial, começou a farejar a história com mais afinco. Juntos começaram a mergulhar nos arquivos da Câmara,
procurando licenças de construção, atas de reuniões, qualquer coisa que pudesse ligar os Vasconcelos ao tal Manuel Caeiro ou aos terrenos da Ribeira. Tiago, usando a sua credencial de jornalista, conseguiu desenterrar alguns processos de licenciamento arquivados, cheios de anotações marginais e aprovações apressadas. Descobriram que os terrenos da Ribeira, originalmente classificados como reserva agrícola, tinham sido reclassificados para construção turística de luxo, de forma controversa, pouco antes de serem adquiridos por uma empresa de fachada ligada indiretamente à família Vasconcelos. Manuel Caeiro descobriram através de antigos registros de pessoal, fora capataz na quinta e membro de uma pequena associação local de defesa do ambiente, que se opusera veementemente à reclassificação. A sua demissão coincidia com a aprovação final do projeto. Gonçalo, entretanto, parecia ter farejado a investigação. As microagressões deram lugar a uma hostilidade mais aberta. Um dia, Amara encontrou um dos seus pneus do carro furado. Noutro, Tiago recebeu um telefonema anónimo no jornal, aconselhando-o a não se meter onde não era chamado, pelo bem da sua carreira e da sua saúde. A tensão em Vila Serena era palpável. Amara sabia que Gonçalo não ia facilitar. Mas agora ela tinha aliados, tinha pistas e uma determinação que se recusava a ser silenciada. A luta pela sua dignidade estava a transformar-se em algo maior. Uma luta pela verdade numa cidade amordaçada pelo poder e pelo preconceito. A pressão sobre Amara e Tiago intensificou-se. Gonçalo Vasconcelos, sentindo o cerco a apertar-se, moveu as suas peças com a arrogância de quem nunca conhecera verdadeiras consequências. Um dia, o supervisor de Amara no projeto de catalogação, um académico de Lisboa que dependia de financiamentos onde a influência dos Vasconcelos podia chegar, ligou-lhe com um tom preocupado. Dr. Oliveira, tenho recebido uns comentários. Dizem que o seu trabalho não está a progredir como esperado, que talvez esteja mais interessado em outras coisas que não os azulejos. A insinuação era clara. Amara defendeu-se, explicando as dificuldades de acesso e a falta de cooperação que sentia, mas a semente da dúvida fora plantada. No mesmo dia, Tiago encontrou um envelope no seu carro com fotografias suas a conversar com Amara e um bilhete simples. Amigos perigosos fazem vidas curtas. O medo era uma presença constante, uma sombra fria nos dias de sol alentejano. Mas, paradoxalmente, cada ato de intimidação apenas reforçava a convicção de Amara e Tiago. Dona Lourdes, com a sua sabedoria popular, dizia-lhes: cão que ladra não morde. Estão a ficar nervosos, é bom sinal. Decidiram que não podiam esperar mais. As provas sobre os terrenos da Ribeira, embora circunstanciais em alguns pontos, pintavam um quadro de tráfico de influências e possível corrupção. Juntamente com o testemunho de Amara sobre o assédio racial e a intimidação, e a história do despedimento de Manuel Caeiro, tinham material suficiente para causar um terremoto em Vila Serena. Tiago passou noites em claro a redigir o artigo, cruzando dados, verificando factos, consciente do vespeiro em que estava a mexer. O seu editor no Eco de Vila Serena, um homem pragmático e cauteloso, inicialmente relutou. Isto é dinamite, Tiago. Os Vasconcelos são a espinha dorsal desta terra para o bem e para o mal. Mas Tiago fora persistente. Se não publicarmos isto, que tipo de jornal somos nós? Se não podemos defender uma cidadã de ser atacada na nossa própria vila, e se não podemos questionar os poderosos, para que servimos? Amara, por seu lado, escreveu um texto na primeira pessoa, não para um jornal, mas para um blog de alcance nacional, dedicado a questões de direitos humanos e justiça social que um amigo de Lisboa lhe indicara. Nele detalhava não só as microagressões e o racismo explícito, mas também a sensação de isolamento. A luta pela dignidade e a descoberta de que a sua experiência individual estava ligada a um padrão mais vasto de abuso de poder. Era um texto cru, honesto e dolorosamente eloquente. Dona Lourdes, embora receosa, concordou que Tiago usasse o seu testemunho sobre Manuel Caeiro, mantendo o seu nome em sigilo para a proteger. Já vi o suficiente para saber que o medo só os torna mais fortes, disse ela. Coordenaram a publicação. Na manhã de uma terça-feira, o Eco de Vila Serena saiu com uma manchete bombástica. Escândalo em Vila Serena. Família Vasconcelos envolvida em acusações de corrupção e intimidação. Quase em simultâneo, o texto de Amara era publicado online, partilhado rapidamente nas redes sociais, acompanhado de uma breve nota editorial que validava a sua identidade e a seriedade das suas alegações. A reação foi imediata e avassaladora.
Vila Serena acordou em choque. Nas mesas do Sol Dourado, os murmúrios transformaram-se em discussões acaloradas. Alguns defendiam ferozmente os Vasconcelos, acusando o jornal de sensacionalismo e Amara de ser uma estrangeira ingrata e problemática. Outros, porém, começaram a falar. Pequenos empresários que tinham sido pressionados em negócios, antigos trabalhadores da Quinta do Sobreiro Bravo com histórias de exploração, cidadãos comuns que tinham testemunhado a arrogância dos Vasconcelos durante anos, mas que sempre se tinham calado por medo. O telemóvel de Tiago não parava de tocar. O blog onde Amara publicara o seu texto recebeu uma avalanche de comentários, muitos de apoio, alguns de ódio racista, mas o debate estava lançado e transcendia as fronteiras de Vila Serena. Gonçalo Vasconcelos foi apanhado de surpresa pela escala da reação. A sua primeira resposta foi a negação e a ameaça. Emitiu um comunicado através de um advogado de Lisboa, acusando Amara de difamação e o jornal de uma campanha caluniosa, prometendo processos judiciais. Mas a barragem de informações e testemunhos continuava a surgir. O ponto de viragem deu-se quando uma televisão nacional pegou na história, enviando uma equipa de reportagem a Vila Serena. Entrevistaram Tiago, tentaram, sem sucesso, falar com Gonçalo e recolheram o testemunho emocionado de um pequeno agricultor que alegava ter sido coagido a vender as suas terras aos Vasconcelos por uma ninharia. A história de Manuel Caeiro, capataz desaparecido, também ganhou destaque. A pressão tornou-se insustentável. A Câmara Municipal, inicialmente silenciosa, viu-se forçada a emitir um comunicado a prometer uma investigação interna rigorosa. Entidades regionais de fiscalização ambiental e urbanística anunciaram que iriam rever o processo de licenciamento dos terrenos da Ribeira. Gonçalo Vasconcelos, antes o rei intocável de Vila Serena, viu-se encurralado. A sua postura arrogante começou a dar lugar a um nervosismo mal disfarçado nas raras aparições públicas que fazia. Os seus amigos influentes começaram a distanciar-se. O império de impunidade dos Vasconcelos começava a ruir, tijolo por tijolo, palavra por palavra. Amara observava tudo com uma mistura de exaustão e justificação. A sua luta pessoal transformara-se numa catarse coletiva. Recebeu mensagens de apoio de todo o país, de outras mulheres negras que partilhavam experiências semelhantes, de pessoas que simplesmente se indignavam com a injustiça. Sentia-se menos sozinha do que nunca. Nos dias que se seguiram à tempestade mediática, Vila Serena parecia suspensa num tempo diferente. As conversas nos cafés eram mais contidas, os olhares mais reflexivos. O nome Vasconcelos, antes sussurrado com uma mistura de temor e admiração, era agora pronunciado com cautela, por vezes com desprezo. A investigação oficial sobre as licenças dos terrenos da Ribeira avançava lentamente, mas com uma seriedade que antes seria impensável. Vários contratos públicos que envolviam empresas ligadas à família foram suspensos para averiguações. Gonçalo Vasconcelos desaparecera da vida pública da vila, refugiando-se na Quinta do Sobreiro Bravo. Corriam boatos que passava os dias ao telefone com advogados. A sua arrogância, antes uma armadura, estilhaçara-se, revelando o homem inseguro e mimado que sempre fora. O supervisor de Amara ligou-lhe novamente, desta vez com um tom profundamente apologético. O seu contrato não só não seria rescindido, como lhe ofereceram uma pequena compensação pelas dificuldades inesperadas e garantiram todo o apoio para concluir a sua catalogação. Amara aceitou com uma dignidade tranquila. O seu trabalho, a sua paixão, era agora também um símbolo da sua resistência. Tiago Soares tornou-se uma pequena celebridade local e regional. O Eco de Vila Serena viu as suas vendas e leituras online dispararem. Recebeu propostas de jornais maiores, mas, para surpresa de muitos, decidiu ficar. Ainda há muitas histórias para contar aqui, disse a Amara, com um novo brilho nos olhos. Dona Lourdes, por seu lado, parecia ter rejuvenescido. Frequentava o Sol Dourado com uma postura mais altiva e até o Sr. Justino a servia com um respeito que antes não existia. Tornou-se uma confidente para Amara, partilhando chávenas de chá e histórias da velha Vila Serena, a boa e a má. Amara concluiu o seu projeto de catalogação dos azulejos da ermida de Nossa Senhora das Ondas. O relatório final era meticuloso, brilhante, um testemunho da sua competência e paixão. No dia da sua apresentação final, numa sala da Câmara agora cheia de rostos atentos e respeitosos, falou não só da arte e da história, mas também da importância de preservar todas as vozes, todas as narrativas
especialmente aquelas que foram silenciadas ou marginalizadas. Ninguém da família Vasconcelos esteve presente. A questão que pairava no ar era se Amara ficaria em Vila Serena. Recebera convites para outros projetos, noutras cidades, talvez noutros países. Parte dela ansiava por deixar para trás as memórias dolorosas daquele lugar. Mas outra parte sentia um laço inesperado com aquela comunidade que, à sua maneira torta, tinha sido forçada a olhar-se ao espelho por causa dela. Numa tarde soalheira, sentada num banco do jardim municipal a observar as crianças a brincar, tomou a sua decisão. Vila Serena ainda tinha um longo caminho a percorrer. O racismo não desapareceria por magia, nem a influência dos poderosos se evaporaria de um dia para o outro. Mas algo mudara fundamentalmente. Uma fenda abrira-se no muro do silêncio. Quando Tiago lhe perguntou, durante um café, se já tinha planos, Amara sorriu, um sorriso genuíno e sereno. Acho que vou ficar mais um tempo, Tiago. Ouvi dizer que a Biblioteca Municipal precisa de alguém para organizar o arquivo fotográfico. E parece que há muitas histórias por descobrir nessas fotografias antigas. Ele sorriu também. Fico feliz por ouvir isso, Amara. Vila Serena precisa de si. Ela não respondeu diretamente, apenas olhou para o céu azul do Alentejo. A luta não terminara, sabia-o bem. Mas pela primeira vez desde que chegara, sentia que Vila Serena podia, talvez um dia, vir a ser verdadeiramente um lar. Um lugar onde a sua pele, o seu cabelo, a sua voz não fossem motivo de surpresa ou ofensa, mas simplesmente parte da tapeçaria rica e complexa da vida. E essa, percebeu, era uma história que valia a pena ajudar a escrever.